pessoal, de bolsonaristas, a gente já não espera nada. Mas eu não esperava tanto. O escândalo é grande, as pessoas ainda não estão dando o devido valor. Vocês sabem o careca do INSS? Aquele que andou desviando dinheiro, aquele bolsonarista? Vocês sabem de quem ele é vizinho, no mesmo prédio? Ele mora no mesmo prédio? É uma coisa incrível. De Damares. Damares é vizinha dele. E ela chamou a polícia para denunciar os carros no dia que estava tendo a movimentação. Só naquele dia ela viu os carros importados de grande valor. Quer dizer, ela mora lá e não tinha visto até então. Cada história do bolsonarismo, né? Vejam bem, o assassino de Marielle, vizinho do Bolsonaro. O sujeito que deu a facada no Bolsonaro participava do mesmo clube de tiro do filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. São muitas coincidências, né? Esses bolsonaristas são sempre vizinhos de bandidos em áreas nobres. Vejam bem, eles não são obrigados a morar ali porque a vida lhes impõe, porque eles não têm condição, então vai morar perto do crime. Não. São pessoas abastadas e que escolhem os lugares que vão habitar. Até agora, ela não abriu a boca para falar que o sujeito é vizinho dela. Ela ficou quieta. Então tudo aquilo que eles jogaram no colo do Lula, agora está muito claro. Eles estão todos envolvidos, são amigos, são vizinhos, tem um envolvimento grande do governo Bolsonaro nessa história. A coisa é horrenda, a coisa é feia. A Damares já está sendo investigada por outras questões. Está sempre envolvida no meio de escândalos. Eu, quando a via na televisão, eu achava assim, puxa, que mulher boboca, é muito babaca, as besteiras que ela fala. Mas não, é malandra, espertalhona. Ela dá uma de morto para comer o do coveiro. Ela é muito malandra. Porque, no mínimo, ela sabia que o careca do INSS era vizinho dela e ela deveria ter vindo a público e falar. Mas ela ficou quieta, para não se comprometer. E, em cima da hora, quando os policiais já estão lá, ela ainda avisa que há carros importados. Então, é aquela coisa assim, eu denuncio para tirar o meu da reta? Seria isso? É muito estranha essa história. Damares tem que ser investigada. Porque ela já deveria ter falado há muito tempo, ele é meu vizinho, e ela não falou. Ela ficou, pianinha, quietinha. Estou acusando Damares? Não, não estou. Eu estou mostrando que há um envolvimento, pelo menos no saber da questão. Pelo menos saber que o sujeito era vizinho dela, que tinha carros caríssimos circulando ali na região dela. Ela tinha que saber. Ela ocultou, ficou quieta. E por que ficou quieta? Aí, há várias escalas, há várias hipóteses que nós podemos lançar. Desde que ela tentou não falar porque iam automaticamente ligar ele a ela, Damares, ou todos os criminosos do governo Bolsonaro são vizinhos, amigos, parentes. É que nem o senador Jorge Seife. 2 vezes pegaram caminhões com drogas, caminhões no nome dele, da empresa dele. Ah, mas eu vendi, mas não sei o quê. É sempre essas conversas. Mas eles estão sempre envolvidos em problemas. É muito estranho, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A mulher do rei não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Vocês viram como a Polícia Federal chegou aos carrões importados do careca do INSS? Não foi a Polícia Federal investigando. Alguém foi lá e avisou a polícia de que os carrões estavam na garagem daquele prédio. Vocês viram quem foi? Foi a senadora Damares, ex-ministra de Jair Bolsonaro. Ela mora no mesmo prédio do careca do INSS. E parece que alguém ligou para ela e falou, tá tendo uma movimentação de carrões aqui na garagem. Vem dar uma olhada. A Damares foi lá, olhou e falou, nossa, quantos carrões. Vou ligar para a Polícia Federal. E a Polícia Federal foi lá e pegou.
História curiosa, hein? História interessante, hein? Isso me lembra aquele trecho do V de Vingança, que eu acho que é do Shakespeare, não tenho certeza. Eu, como Deus, não brinco com dados e não acredito em coincidências. O careca do INSS essa hora deve estar chorando e muito. Dos 12 carrinhos de luxo que ele faturou com toda essa fraude do INSS, 5 foram apreendidos ontem. 2 Porsches, 2 BMWs e uma Range Rover. Todos os 5 carros apreendidos pela Polícia Federal estavam para serem vendidos pelo careca do INSS. Com essa apreensão, a Justiça pretende leiloar esses carros e assim destinar o valor arrecadado para uma parte dos aposentados e pensionistas que foram lesados nessa fraude que já é o maior escândalo financeiro do país. O mais engraçado nisso foi ver o senador Cleitinho Nunes, que adora fazer um sensacionalismo em prol do seu mandato, querer pegar carona nessa descoberta e ir lá fazer filmagem. Foi barrado pela Polícia Federal e terminou passando vergonha. O que ele queria é fazer recorte de vídeo para jogar na internet. Mas e aí, o que é que vocês acham desses 5 carrinhos de luxo apreendidos pela Polícia Federal? Deixa aí nos comentários. Seguimos juntos, estamos juntos. Oi, bolsonarentos, pragas do Egito. Que interessante, né, a Damares ter recebido uma ligação anônima avisando que na garagem do prédio onde ela tem um escritório foi encontrado vários carros do careca do INSS, carros de luxo. Aí ela é uma bolsonarista, como vocês sabem. O que é interessante é que ela recebeu essa ligação anônima. Porque eu fiquei me perguntando, por que essa pessoa não ligou diretamente para a Polícia Federal? Ligou para a Damares. E como é que essa pessoa tem o número da Damares? Aí o careca, eu fiquei assim pensando, caraca, que interessante, né? Damares, bolsonarista, tem um escritório em tal prédio, aí o careca do INSS, um bolsonarista, esses carros estão lá no escritório. Gente, ai, eu tô ficando confusa. Gente, é interessante, não é não? Ai, fala pra titia, bolsonarentos. Vocês não acharam interessante, não? Porque eu fiquei na dúvida aqui. Por que essa pessoa não ligou diretamente pra Polícia Federal? Né? Ligou pra Damares, avisando. Ai, gente, sei lá, tá? Investiga que cabe mais. Gente, que babado. Ai, o careca do INSS bolsonarista, Damares bolsonarista, Bolsonaro bolsonarista. Ai, boa noite. Mega operação da Polícia Federal apreendeu aí vários carros do careca. Só que o senador Cleitinho foi barrado. Tentou dar uma carteirada e aí, acho que não sei se é delegado da Polícia Federal, que está ali na porta, acabou fechando aí o portão na cara do Cleitinho. E ele foi lá, mostrou só o senador. Durante a gravação, o senador tentou entrar no local onde os policiais estavam, mas foi barrado e argumentou que era senador e estaria ali, né, no exercício de sua função. Vocês viram aí que ao lado do Cleitinho tem 2 assessores gravando ali ele. Esses assessores aí, né, galera, é um daqueles lá que os parlamentares, acho que é mais de 10 aí, que tem direito pago com dinheiro dos contribuintes aí que somos nós. A ação ocorria em uma garagem, o endereço ligado aí ao careca do INSS. E Cleitinho ficou ali, não gostou muito, né, de ser barrado, mas não conseguiu adentrar aí, né, onde... Galera, foi preso aí vários e vários carros. O careca, ele é bastante aí citado, né, nos processos. Foi o mesmo que fez aí doação para o ex-presidente Bolsonaro ali em 2022. Mas tá aí, vários e vários carros apreendidos. Que seja devolvido aí o dinheiro para as pessoas. Bando de canalha, vagabundo. E sabe quem foi? O tal do careca do INSS.
INSS, esse tem que ser o primeiro a ser convocado. Eu não tenho medo de vocês. Eu espero que o Brasil inteiro compartilhe esse vídeo e cobra de todo político. Isso aqui, ó, é carro de aposentado, esse carro de luxo aqui, ó, que foi roubado dos aposentados. E tem mais. Ainda mais. Olha a Polícia Federal aqui, ó. Olha aqui, ó. Vim te mostrar os carros que foram roubados, viu, gente? Tem mais carro. Esse cara aqui é carro de aposentado que foi roubado. O senador Cleitinho apareceu em mais um vídeo, só que agora acompanhando a Polícia Federal numa operação contra o famoso careca do INSS. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desde quando o político virou fiscal da Polícia Federal? Não é fiscal, né? Cleitinho não é agente, não é promotor e muito menos juiz, mas adora uma câmera. Tá sempre lá, celular na mão, discurso inflamado e aquela velha frase: eu não tenho medo. Isso é Cleitinho, né? Só que o problema não é ele falar. O problema é o teatro, todo esse circo, esse alvoroço. A justiça tem que ser feita assim. Se o careca roubou, que pague. Mas Cleitinho tá mais preocupado com likes do que com leis. Isso não é coragem. Isso é oportunismo. Enquanto isso, cadê os projetos? Cadê os votos no Senado que importam de verdade? Nada, né? Virar youtuber de operação policial é fácil. Difícil é ser um senador de verdade. O Brasil precisa de justiça, não de espetáculo. Meu amigo, para nesse vídeo que o bagulho é sério. Se a esquerda não abrir o olho, a extrema-direita vai tomar conta dessa porra toda. E esse tipo vai se tornar governador de Minas prestando esse desserviço ao país. Quando de canal, vagabundo. E sabe quem foi? O tal do careca do INSS. Esse tem que ser o primeiro a ser convocado. Eu não tenho medo de vocês. Eu espero que o Brasil inteiro compartilhe esse vídeo e cobra de todo político. Isso aqui, ó, é carro de aposentado. Cleitinho foi para as ruas para poder gravar a apreensão dos carros de luxo do careca do INSS, marcando presença para 2026, disfarçando indignação. E é óbvio que nesse vídeo ele não te contou que o careca do INSS é apoiador de Bolsonaro, chegou até a fazer pix pro Bafomé. Mas uma coisa eu tenho que admitir, ele é ousado. E o que falta na esquerda é isso. Ousadia. Essa direita aí, ó, não tem escrúpulos, porque sabe que o povo compra esse tipo de discurso barato. E a esquerda, meu amigo? O que a esquerda faz mediante isso? Assiste do alto da sua vaidade intelectual. E eu tenho uma crítica. A esquerda vive num mundo de fantasia, como se a maioria da população fosse escolarizada o suficiente para se preocupar com os problemas intrínsecos da sociedade e não tivesse preocupado em comer. Me julguem. Essa é a minha opinião. E se não abrir o olho, a extrema-direita toma conta do país. O Cleitinho lacrador, que sempre dá uma de pessoa humilde, deu uma carteirada no policial. Cleitinho, ele é concursado. Larga a mão de ser metido. Você só chegou onde chegou porque você enganou o povo com esses videozinhos de bosta que você faz. Porque governar mesmo, fazer as leis, criar projetos, nada. Você não tem nada na cabeça. Você chegou aí enganando o povo. O rapaz é concursado. Seja mais humilde. Que carteirada é essa? E grande coisa que você é senador. Você é um empregado do povo. É esse policial aí que paga o teu salário. Sou eu também que pago o teu salário com os nossos impostos. Então seja mais humilde. Ali você mostrou que você é um arrogante, um metido, um prepotente e pretensioso. Então repare, vou insistir com minha tese. Quem estourou o esquema? A Polícia Federal, a CGU, nesse governo. Bom, evidentemente que a oposição está cumprindo o papel dela. Que é uma CPI para quê? Para fazer, eu diria assim, o palanque eleitoral e tentar desgastar. Quem tem a culpa são os malandros que montaram 11 ou 12 entidades de fachada
E essas entidades foram as que estouraram exatamente a arrecadação, inexplicavelmente. Eu acho que o que interessa a você, aposentado, à sociedade, é investigar, punir e ressarcir. Isso o nosso governo está fazendo. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: a investigação do problema está sendo feita, muito bem feita, pela Polícia Federal, pela CGU, que já começou essa investigação ainda em 23. Óbvio que uma investigação você não faz da noite para o dia. Fomos fazendo a investigação até chamar a operação da Polícia Federal. Na minha opinião, a CPMI quer chover no molhado. Quer, na verdade, fazer. Mas tudo bem, vamos deixar começar o ressarcimento. E se achar que a investigação da Federal não está completa, que se monte uma CPI. Mas eu pergunto, a CPMI vai lançar mão de quem para investigar? Vai lançar mão da Polícia Federal. E agora uma bomba. Após o senador bolsonarista confessar que sabiam de tudo a respeito do INSS, o deputado federal Nicolas Ferreira se pronunciou. E pela primeira vez eu concordo com ele. Gente, as palavras do Nicolas Ferreira nesse vídeo precisa ser compartilhada. Vai lá. Pô, essa foi difícil, hein? De falar. Mas a lixa quis. Fala sério. Some people want it all. Ai, gente. Acho que eu botei o vídeo errado. O deputado Nicolas Ferreira não comentou a fala do senador. Não, nada disso. Ele preferiu gravar nos stories isso que você acabou de ver. É, povo brasileiro, é. Esse é o nível de deputado federal que nós temos no Brasil. Tá bom? Por hoje é só. Compartilha. Me segue, dá uma moral. Vai lá, hein? Pô, mas quem te disse que eu tenho paixão por política? Eu não tenho paixão. Eu tenho missão. Agora o deputado Nicolas Ferreira é um Rambo. Tem missão. Porra de missão o quê, rapaz? Larga de ser cara de pedra, porra. Essa porra é perigosa, ficar falando que tá na política por causa de uma missão, foi escolhido por Deus, missão religiosa, seja lá o que for essa porra. Isso é o caminho trilhado da teocracia, porra. E aí quem não tá nessa parada aí da religião dele, tá fudido, tá ferrado. E eu queria ver se o salário de político fosse 3 mil reais por mês, se tu ia aceitar essa missão de Deus, ou se tu ia continuar lá dentro da tua igreja pedindo dízimo. Eu não acho que quando eu estou trabalhando, eu estou deixando de exercer a minha função cristã. Pois é, e esse é justamente o problema, meu irmão. Você não consegue separar a sua função pública num estado que se diz laico, e infelizmente a gente já tem que deixar assim, com a sua fé, com a sua religiosidade, que todo mundo deveria respeitar, desde que fosse uma coisa privada. O problema é justamente esse, que vocês transformam um elemento da vida privada de vocês em uma questão pública, justamente porque isso envolve poder e dinheiro. Não tem nada a ver com missão, tem a ver com poder e dinheiro. E vai te tomar no... Senador do PL confessa em rede nacional em entrevista para a CNN que Bolsonaro cometeu crime, juntamente com ele e com outro senador, Rogério Marinho, porque peritos do INSS foram até o senador Exalci Lucas do PL do Distrito Federal e falaram que havia irregularidades em descontos de pensões não autorizados pelos aposentados. O senador levou a questão até Bolsonaro, que ficou sabendo. Inclusive, elaboraram uma medida provisória. Mas sabe o que ele fez? Ele não denunciou a Polícia Federal, não, nem a Polícia Civil do Distrito Federal, nem sequer fez uma investigação na CGU. Não denunciou ninguém, porque ele sabia que estava com o rabo preso, sabia que sua turma do PL estaria envolvida nesses desvios contra os aposentados. Um absurdo. Essa gente de direita é muito estúpida mesmo. Eu acho que ele nem tinha noção que ele estava confessando o crime, coisa que o entrevistador da CNN na mesma hora falou: vocês cometeram crime, o senhor está confessando o crime. Foi uma cena hilária, gente. Agora, e você, cidadão da direita, vai continuar acreditando nessa ladainha? Agora você acredita que essa corrupção do INSS foi do governo Bolsonaro? Acorda, rapaz, tá defendendo bandido e corrupto. Se você gosta de mais análises e opiniões polêmicas como essa, já segue meu perfil. A PGR acaba de ser acionada contra o senador Alci, que foi lá no programa da CNN e disse que Bolsonaro sabia de tudo do INSS. Lá em 2019, o PT aciona a PGR após o senador do PL confessar e avisou Bolsonaro sobre o que estava acontecendo no INSS.
Agora, né, galera, ele foi no programa ao vivo, tá lá tudo gravado, no exato momento onde ele disse que os peritos foram lá e foi tudo levado ao presidente. E nada foi feito e veio aí até 2025, aonde a Polícia Federal resolveu trabalhar. Deixa aí o que vocês acham. Eu quero falar justamente sobre o INSS. As pessoas têm que parar de querer maquiar a realidade com mentiras. Quem começou o esquema foi o Bolsonaro e quem terminou o esquema foi o Lula. O Lula acabou com a roubalheira que o Bolsonaro abriu em 2019. Eu vou trazer dados. Em 2019, os repasses anuais para as entidades eram de R$400 mil. Em 2023, o que o Bolsonaro deixou era de R$202 milhões. O careca do INSS, o lobista que articulou a roubalheira entre funcionários corruptos do INSS e entidades pilantras, doou dinheiro para o Bolsonaro. E é importante que a gente traga as coisas como elas são. O Bolsonaro criou o esquema. Os bolsonaristas que estão aqui gritando foram cúmplices do esquema. O presidente Lula entrou e mandou a CGU investigar. Ficam gritando aqui, tentando inverter valores para poder contar mentira na rede social, mas não vai colar. O presidente Lula acabou com o esquema criado pelo Bolsonaro para roubar aposentados no Brasil.